estamos aqui, né? Deus, Ele tem feito algumas coisas em nosso meio esses dias. E eu creio que nós temos sido levantados e chacoalhados, balançados mesmo, para acordar para aquilo que Deus está fazendo. Acho que nós já saímos do tempo onde nós ficávamos paradinhos, só ouvindo e vendo a movimentação. Mas eu tenho crido que o Deus, Ele tem realmente balançado a sua igreja. Amém? Queria que a gente começasse lendo um salmo, Salmo 132. Caso você possa abrir aí rapidinho. Quem for abrindo, vai dizendo amém, tá? Salmo 132, Beli. Amém? E ele vai começar a dizer assim: Senhor, lembra-te de Davi, de todas as suas aflições, de como jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na casa em que moro, nem deitarei na cama em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Aqui nesse salmo, provavelmente não foi Davi que escreveu, mas faz uma lembrança às aflições de Davi, a tudo que Davi vivia. E aqui a gente consegue enxergar em Davi um voto da parte dele para Deus mesmo, né? Um voto que demonstrava um desejo ardente, uma força enorme em construir algo para Deus. Davi, ele usa uma figura de linguagem, né? Ele fala que não dará sono aos seus olhos, para que, usando ali uma devoção extrema da parte dele, ao ponto de que ele estaria totalmente disposto a perder o seu sono, a perder o conforto. Ele não entraria na sua casa. Então, ele perderia ali algumas coisas, até que o Senhor tivesse um lugar digno entre os homens. Lá atrás, no Salmo 27, ele também vai fazer uma oração e ele fala que ele só pede uma coisa ao Senhor, que é que ele possa habitar no templo de Deus para sempre, para que todos os dias ele venha meditar ali no templo do Senhor. E eu acredito, irmãos, que era por isso que Davi ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Porque a gente vê em toda a sua trajetória uma devoção extrema para a vontade do Senhor, sabe? Em todo o seu período de reinado, ainda que quando houve a queda da parte de Davi, ainda quando houve o pecado, né? Davi, ele se levantou com uma preocupação imensa acerca do Espírito de Deus sobre ele. Sabe, Davi declarou: Senhor, pode retirar de mim o reino. Eu posso perder todas as coisas, mas só não posso perder o teu Espírito. E isso me faz refletir sobre nós. Isso me faz refletir sobre mim. Me faz refletir sobre a igreja do Senhor. Porque a nossa realidade atual, nós não temos tido tanta intensidade acerca do coração de Deus, acerca dos sonhos de Deus, na verdade, sabe? Nós não temos muitas vezes sonhado muito com os sonhos de Deus, e nós temos voltado todos os nossos desejos, temos voltado os nossos olhos para muitas vezes aquilo que é confortável apenas para nós. E isso de primeira já foi um impacto para mim. Porque ouvindo uma música essa semana, na verdade eu vi passando, acho que no TikTok, no Instagram, em algum lugar, uma música que tem crescido, sabe? A respeito da totalidade do Senhor, a respeito das promessas dele. E quando eu fui ler a letra,
Irmãos, aquela letra quebrou meu coração. É uma música que fala a respeito dos projetos, que Deus não faz nada pela metade, que as pessoas iriam viver a totalidade de uma promessa. E isso quebrou meu coração. Porque eu entendi que nós temos cantado que nós vamos viver um projeto por completo aqui na terra. Sabe, ainda que a letra quis, falar do poder do Senhor, quis ali dizer que o Senhor era completo, e sim, Ele é completo. Mas eu entendi que essa tem sido as nossas canções mesmo, sabe? De cantar sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos. E nós nos esquecemos que existe apenas uma promessa, que existe apenas um presente da parte de Deus para nós, que é a nossa salvação. E eu mesmo corri ali para a Bíblia, corri ali para o meu coração, e eu lembrei de Davi mesmo. Lembrei das aflições de Davi, como esse salmo começa dizendo. Davi, ele era aflito para construir um lugar digno para Deus. Davi, ele era aflito para ter o Espírito do Senhor vivo dentro dele. E quantas vezes eu mesma já não olhei para aqueles irmãozinhos, para os nossos irmãos que muitas vezes ministram uma teologia da prosperidade. E quantas vezes eu mesma não olhei com um olhar julgador. Mas quando chegava no meu secreto, eu também ministrava a teologia da prosperidade para mim. Quando eu chegava em casa, as únicas coisas que eu sabia era orar sobre os meus sonhos, era orar sobre o meu futuro, era orar sobre mim. E a única diferença era que eu não tinha coragem de chegar no púlpito e falar que eu iria ganhar uma casa, que eu iria ganhar um carro, que eu iria ganhar isso, que eu iria ganhar aquilo. E eu sei que nós temos vivido isso esses dias. Mas como eu falei, qual seria a nossa diferença? Sabe? O que será que temos vivido de diferente? E quando nós colocamos esse sonho à frente do Senhor, é algo que começa muitas vezes a paralisar as nossas vidas. Esses dias eu tive a oportunidade de ser muito ministrada a respeito do coração de Dedé. Nós viemos aqui no culto de jovens e ele, de forma muito ousada, ele pôde abrir o coração dele para nós. E ele contou algum testemunho a respeito de como o Senhor tratou com ele na conferência, o que Deus expôs ali para ele no momento. E isso me lembrou que eu vivi também um período desses, sabe? Onde o meu coração estava em outros lugares. Quantos de nós aqui, já trouxe a cultura do jejum, algo que é tão poderoso, mas para simplesmente ganharmos algo? Eu mesmo, quando eu comecei a jejuar, alguns muitos anos atrás, eu lembro de ter aprendido que... Muito obrigada, Assis. Eu lembro de ter aprendido que quando eu jejuava, o Senhor, Ele faria algo. Então, por exemplo, eu lembro de jejuar muito. No tempo eu não trabalhava, eu estudava, eu estava no ensino médio. E muitas vezes eu queria participar das coisas da igreja e eu não tinha condições. E aí eu lembro que me apresentaram o jejua por isso. E a intenção do meu coração era boa, a intenção das pessoas que me ensinaram também eram boas, sabe? Mas eu lembro que eu cresci nisso, de só jejuar quando eu estivesse precisando de algo. E isso foi gerando uma cultura no meu coração do jejum totalmente errado. Então, todas as vezes que eu estava precisando de algo, eu ia jejuar por aquilo. E 2 anos atrás foi quando o Senhor rompeu essa cultura. Então, veja, eu me converti, eu aceitei Jesus em 2018. Eu acho que eu comecei a jejuar lá em 2019, quando eu já estava mais madura. E o Senhor só veio quebrar isso em mim em 2023. Então, levou um tempo para eu conseguir aprender, para eu conseguir entender de fato como é que funcionam as coisas, ainda que eu não saiba muito de tantas coisas assim. Mas em 2023, eu lembro de começar a jejuar, de fazer um propósito por algo que já havia se perdido, por algo que o Senhor não queria mais que eu estivesse naquilo.
E eu, mas Senhor, e ficava ali insistindo, sabe? Eu entrei em um jejum profundo mesmo, para aquilo ser restaurado na minha vida. E logo nos primeiros dias, era incrível a forma como Deus me mostrava que Ele não estava naquilo, sabe? Quando chegou no terceiro dia de jejum, eu lembro do Senhor me apresentar uma cena que corroeu muito meu coração, foi muito dolorida ver aquilo. Mas eu lembro do Senhor me perguntando, por que é que você quer isso? E eu só sabia responder que era o meu sonho. E ele me perguntava, e todas as vezes eu acho que ele se decepcionava, porque eu sempre respondia, mas Senhor, é o meu sonho. Mas Senhor, é o meu sonho. E eu sempre tive o pastoreio de André, o pastoreio de Roberta bem presente na minha vida, e eles sempre foram muito ousados assim comigo, bem firmes, né, André? Mas olhando hoje, eu enxergo Paulo mesmo, me pastoreando naquele tempo. Eu enxergo Paulo sendo meu apóstolo e dizendo, minha filha, como André fala, né? André não fala muito diferente de Paulo, não. Mas eu imagino Paulo olhando para mim e falando, minha filha, por que é que você quer isso? Por que você está sonhando isso? Por que você está jejuando por isso? E se eu respondesse que aquilo era o meu sonho, eu tenho certeza que Paulo olharia para mim e ele falaria com todas as letras que eu estava tendo um sonho completamente inútil. Que eu estava tendo um sonho completamente triste mesmo, sabe? E eu tenho aprendido isso, irmãos, que um sonho que não venha glorificar a glória de Deus é um sonho inútil. Um sonho que não ecoe a glória de Deus é um sonho completamente miserável mesmo, aonde nós vamos corroer, ao decorrer do tempo, com aquilo preso no nosso coração, simplesmente porque é o nosso sonho. Sabe, irmãos? Um sonho que não é a prioridade de Deus, ele não deve ser os nossos sonhos. E eu me pego pensando, qual é o meu sonho? Será que o meu sonho é me formar na minha faculdade, ter o meu diploma? Mas para quê? O meu sonho é me casar, é ter a minha família, é ser mãe. Mas por quê? Eu quero ser mãe porque eu quero oferecer para os meus filhos aquilo que eu nunca tive. Eu vou ser bem ousada em dizer que esse sonho, ele está sendo completamente vazio e inútil. Porque os nossos sonhos não devem ser sonhos para preencher os nossos vazios, para preencher aquilo que nós não tivemos. Os nossos sonhos, eles devem, em totalidade, glorificar a presença do Senhor, a glória do Senhor. Então, se eu sonho em me casar e ter a minha família, em ser mãe, eu acredito que eu devo criar filhos para a glória de Deus. Filhos que vão ser precursores nessa geração, que vão à frente e vão declarar a glória de Deus. Irmãos, eu me constranjo com Áquila. Todo culto eu me constranjo com ele. Porque ele, desse tamanho, ele entende que quando começa a adoração, ele tem que vir aqui para frente e adorar o Senhor. Enquanto muitas vezes nós estamos lá ali atrás, murmurando o Senhor os nossos sonhos, murmurando uma resposta. E a gente vem para o culto em busca de alimentar o nosso ego, em busca de alimentar aquilo que está no nosso coração. Enquanto o culto é para o Senhor. É para virmos aqui, para chegar aqui na frente, adorar, bendizer o nome dEle e glorificar o nome dEle. Então, sim, se o seu sonho é ter uma faculdade, pergunte por quê. Só para ter um diploma, só para ter um papel, dizendo que você é formado? Ou é porque o Senhor tem alguma coisa a ser revelada? Se o seu sonho é ter a sua família, é ser mãe, pergunte por quê. Sabe? Não vá simplesmente suprir as suas carências, não vá simplesmente colocar alguém no mundo simplesmente porque você quer ser diferente do que você recebeu. Vá colocar alguém no mundo para glorificar o nome de Jesus. Vá ter um filho para vir aqui para frente e adorar, para fazer a diferença nessa geração. Sabe, irmãos, eu tenho entendido que nós temos vivido uma vida muito confortável. Eu tenho entendido, eu tenho visto que os nossos sonhos têm sido muito confortáveis. E entenda que eu não estou falando
mal dos sonhos, porque o problema não é o que você sonha. A gente olha para Ana, a gente vê uma mulher que sonhou com a maternidade. Foi uma mulher que estava ali todo ano subindo no monte. Mas teve uma diferença, sabe? Porque Ana, ela subiu lá, e qual foi a oração de Ana? Deus, se o Senhor me conceder esse menino, eu lhe darei de volta. Ele vai ser para a sua glória. E essa deve ser as orações dos nossos sonhos, sabe? O problema não é necessariamente o que você sonha. O problema é o quanto de Deus que você envolve nesse sonho. É o quanto de Deus que está sendo revelado nesse sonho. E realmente me parece muito confortável a igreja vir para cá 2 vezes por semana. Está muito confortável a gente sonhar com o nosso casamento. Está muito confortável a gente ter o nosso trabalhinho. Está muito confortável todas as coisas. Mas quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para os homens que foram mártires dessa igreja, a gente vê sim homens casados, a gente vê sim famílias constituídas no Senhor, a gente vê sim maternidade. Mas teve uma coisa diferente, porque eles ouviram o Cristo e eles iam com todas as forças naquele Cristo que eles criam. E eles iam e levavam a glória de Deus por onde eles passavam. Mas, de fato, tem sido muito confortável só ter o nosso emprego durante a semana, chegar em casa, ter a nossa família, sabe? Chegar no fim de semana, conseguir ali almoçar uma coisa diferente. Mas, e a glória de Deus? Porque a Bíblia ela não nos ensina isso. Embora que todas essas coisas façam parte do projeto, Eclesiastes vai dizer, Salomão vai dizer que lhe é agradável receber o seu salário, ser feliz com a sua família. É agradável tudo isso, sim, irmãos. Mas, e a glória de Deus? Sabe? O quanto é que nós temos depositado a glória do Senhor a Ele mesmo. Esses dias eu ouvi dizer alguma coisa e aquilo confrontou meu coração. E aquilo me impactou. Nós estávamos lá com o pessoal de Poço, e em uma das ministrações, em uma das nossas aulas, foi falado algo que eu falei, meu Deus. Sabe, irmãos, olhando para esse estilo de vida que nós temos vivido, o estilo de vida que as pessoas da Bíblia viviam, nós conseguimos enxergar João Batista, alguém que se diminuiu tanto, alguém que foi tão envolvido na glória de Deus, que foi tão diminuído em sua carne, em sua vida, que ele coube em uma bandeja. E isso queimou meu coração, e isso me dilacerou por completo. Porque talvez eu não tenha vivido isso. Talvez esse não tenha sido um anseio dos nossos dias, dos meus dias. Ao ponto de diminuir tudo que eu sou. A ponto de diminuir toda a minha dignidade, todos os meus sonhos, ao ponto de entender que todos os amigos da minha sala podem chegar naquela faculdade simplesmente para pegar um diploma, mas eu não. Ao ponto de entender que todas as pessoas que eu convivo no meu trabalho vão lá somente para entregar uma mão de obra e pegar o seu salário de volta e sustentar uma família, mas eu não. Eu preciso ir para fazer a diferença. Eu preciso ir para levar a glória de Deus. Eu preciso ir para edificar um altar naquele lugar. Sabe? E isso me lembra de um documentário também que nós assistimos. E eu consigo comparar. Eu fico comparando muito. Mas não uma comparação distorcida, nem algo de maneira errada, nem fútil, mas simplesmente de constrangimento mesmo, de um confronto. E eu lembro de um documentário onde a igreja estava sendo perseguida naquele lugar. E ali havia uma família de missionários. E
aquela família estava sendo perseguida. E em um desses ataques, eu não lembro se foi um documentário ou se foi um livro, que nós vimos um trecho, mas é algo assim. E em um desses ataques que aquela família estava recebendo, o pai daquela família faleceu. E ficou a mãe e ficou os filhos. E aí o filho maiorzinho, ele perguntou por que foi que o pai dele não se defendeu. E perguntou para a mãe dele também. E ficou indignado com aquilo, porque eles estavam armados também. Eles tinham, uma potência de se proteger ali. E aquela mãe, ela respondeu que não houve essa defesa, porque o pai dele já tinha conhecido a Jesus. E aquela pessoa que veio assaltar, que veio confrontar, que veio perseguir, ainda não tinha tido essa oportunidade. E que eles quiseram dar uma oportunidade para o assassino conhecer Jesus ainda. E eu pude enxergar aquela mulher naquela dor. Imaginei ela criança, eu imaginei ela crescendo, eu imaginei ela vivendo ali a paixão dela com o esposo dela. E talvez essa não tenha sido o sonho de vida dela. Ficar viúva, com 2 ou 3 filhos, ver o seu marido morrer por causa do nome de Deus. Talvez aquele não tenha sido o sonho dela. Mas aquela realidade, aquele sonho, tudo aquilo que ela estava vivendo naquele momento, eu tenho plena convicção de que coube no coração de Deus. Foi diminuído até certo ponto de caber no coração de Deus. E eu fico me perguntando, será que eu quero esse evangelho? Será que eu estou preparada para esse evangelho? Aonde os meus sonhos, aonde as minhas dores, aonde tudo que é meu não importa. Depois de um tempo, essa família voltou lá, evangelizou aquele grupo de pessoas. E eu não sei dizer quantos, eu não lembro. Mas eu sei que aquelas pessoas foram alcançadas por Jesus. Sei que aquelas pessoas tiveram a oportunidade de se arrepender e de receber o perdão daquela mulher que ficou sem marido, que ficou sozinha com seus filhos, mas que ela ficou com a convicção de que nada daquilo valeria a pena se apenas aquela vida não tivesse encontrado Jesus. E sendo sincera, quando eu olhei para aquilo, eu falei, Senhor, eu não sei se eu quero, eu não sei se eu estou pronta, não sei se eu consigo diminuir tudo que é meu para o Senhor. Porque dói. Porque dói a gente ser remoído, a gente ser diminuído. Mas eu volto a dizer, irmãos, é uma vida muito inútil se não tivermos sido diminuídos para a glória de Deus. É uma vida muito triste se nós não tivermos gastado todos os dias para a glória de Deus. Ainda que tenhamos conseguido todos os nossos sonhos, ainda que tenhamos uma família legal quando chegar em casa, ainda que tenhamos tudo, mas se não tiver a glória de Deus, nada terá valido a pena. Nada fará tanto sentido. E voltando agora para aquela música, e eu fico, meu Deus, talvez essa pessoa não tenha entendido qual é a glória, qual é de fato a totalidade da promessa, porque a promessa não está aqui na terra. A nossa promessa é ver Jesus face a face. A nossa promessa vai ser revelada nele, quem suportou todas as nossas dores. Sabe, quem esteve aqui e morreu por nós, literalmente morreu por nós. Quando nós somos transformados na imagem de cruz, na imagem da cruz mesmo,
eu entendo que a promessa já tem sido começada. E não simplesmente o nosso projetinho de vida, mas é o brilho de Deus sobre nós. Colossenses 1, 27 vai dizer que Deus quis fazer conhecido uma glória e uma riqueza em mistério. E sim, existe uma glória. Sim, existe uma promessa. Mas ele vai dizer que é Cristo em nós. Ele é a nossa esperança da glória. Paulo vai dizer que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória de que há de ser revelada. Então eu não me conformo simplesmente com os nossos sonhos atuais. Não pode ser confortante ao ponto de esquecermos da glória que nos será revelada. Não é possível que nós vivamos uma vida simplesmente em olhar para os nossos corações, para os nossos sonhos. Não é possível. Enquanto todos os nossos apóstolos vieram e morreram pelo nome de Deus, tiveram vidas miseráveis, presos, perseguidos, mortos, afligidos. E nós estamos aqui no tempo atual, querendo simplesmente uma glória presente, querendo simplesmente um emprego confortável, querendo simplesmente uma família bacana para postar no Instagram. Não deve ser isso. A glória, eu tenho certeza que não é essa. Isso dói meu coração, porque essa é a nossa realidade. Sabe, mais uma vez eu repito, eu não espero que você saia daqui hoje falando em línguas, sendo avivado, saindo daqui do culto mais profético e mais avivado. Mas eu espero que o Senhor tenha feito pelo menos um pouco da transformação no seu coração e você anseie viver para essa glória que vale a pena. Que você tenha uma transformação de mente mesmo. Quando Paulo diz isso, que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que nos será revelada, nós entendemos que nem toda glória ela é visível agora. Nós entendemos que nem toda glória ela estará palpável aos nossos olhos, às nossas mãos. Mas a nossa glória é realmente essa: ver a face de Deus e ouvir: servo bom e fiel, eu te conheço. Essa é a nossa glória. Essa é a nossa glória, chegar naquele dia e ouvir essas palavras do nosso Rei. E ouvir essas palavras do nosso Deus. Irmãos, essa é uma manhã de confronto aos nossos corações, à nossa mentalidade, ao nosso estilo de vida. Porque mais uma vez está muito confortável. A nossa vida está muito confortável mesmo. Mas eu creio que o Senhor tem nos tirado dessa zona de conforto. Eu creio que o Senhor, Ele vai começar a nos levar a uma glória, sabe? Que só vai nos ser revelada daqui a uns anos. Mas o nosso coração vai estar inteiramente vivendo isso, sabe? Vivendo essa disposição pelo reino, esse anseio pelo reino. E eu queria que a gente pudesse ler junto 2 Timóteo. Segunda Timóteo, a partir do capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.
Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe luz à vida e à imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador e apóstolo e mestre. Por essa razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouviste na fé e no amor que estão em Cristo Jesus. Guarda o bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. A partir do capítulo 2. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos, para também ensinarem a outros. Sofre comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. E se um atleta competir nos jogos públicos, não será coroado se não cumprir o regulamento. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. Medita no que estou dizendo, pois o Senhor te fará entender tudo. Talvez tenha sido uma loucura o que você tem ouvido aqui. Talvez você tenha se assustado um pouco. Mas o que eu digo é: medita no que eu estou te dizendo, pois o Senhor te fará entender tudo. Paulo aqui estava escrevendo a Timóteo, seu filho na fé. E Paulo estava encorajando ele a sofrer por esse evangelho, a guardar o bom tesouro, a ter uma santa esperança, uma santa expectativa por ele. Nessa manhã e nesses dias, a voz do Senhor permanece o mesmo. Participa comigo desses sofrimentos. Vem ser um soldado em Cristo, ainda que isso custe os seus sonhos, vale a pena. Ainda que isso custe os seus dias, vale a pena. Vem sofrer comigo, porque tem um bom galardão aqui, porque tem um bom tesouro. Mas embaixo Paulo fala: Timóteo, foge das paixões da juventude. Foge das conversas tolas e inúteis. Eu consigo enxergar Paulo falando: deixa de sonhar os sonhos que Deus não está. Foge de todas as coisas terrenas e vem sofrer comigo. Vem ansiar por esse Cristo que venceu a morte. Vem ansiar por esse Cristo que reina, que vive, porque nele está a nossa glória. Sendo sincera, sendo bem sincera e ousada mesmo, a totalidade da promessa não está no seu sonho a ser vivido, não está no seu projetinho. A totalidade da promessa está em você morrer pelo nome dele, exaltar o nome dele, sofrer com ele nesse evangelho que é duro para as pessoas que estão lá fora, para as pessoas que não conhecem a verdade, é loucura. Mas para nós é esperança de vida eterna. Mas para nós vale a pena ansiar, suportar todas essas coisas em amor. Mais uma vez, eles podem sonhar com um casamento somente para suprir as necessidades. Nós não. Nós sonhamos com casamento para a glória de Deus. Eles podem ir e se terminar a faculdade e pegar o diploma. Mas nós não. Nós vamos para ecoar a glória de Deus naquelas faculdades. Nós vamos no trabalho para ecoar a glória de Deus. Nós vamos viver para ecoar a glória de Deus. Sim, irmãos. Sabe?
igreja, é tempo de sofrer as aflições desse tempo presente. É tempo de entender as dores do coração de Deus e guerrear com essas dores e lançar fora tudo que tem no nosso coração, todos os nossos anseios. É tempo de ouvirmos essa palavra de Paulo a Timóteo e entender que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder. É entender que nós somos esse soldado em Cristo. E nós não nos envergonharemos se alguém caçoar de nós na faculdade, se alguém caçoar de nós na nossa casa, se alguém vier e fazer vergonha a nós onde nós estivermos. Isso não será motivo para desistir. Um pecado não será mais motivo para desistir. Porque agora existe um anseio vivo em nosso coração. Existe agora uma santa expectativa pela volta dele. Porque agora existe apenas um anseio de ver o reino dele estabelecido, a glória dele ecoada nas extremidades dessa terra. Existe agora um anseio que habita em nós de guardar esse bom tesouro, de preservar essas palavras do Senhor no nosso coração. E ainda que nós possamos ouvir das pessoas que isso talvez seja uma perca de tempo, nós seremos fiéis. Nós seremos exortados à fidelidade, para que quem saiba um dia, porque ainda se fizermos tudo isso, nada é garantia de sermos salvos. Ainda sem garantia, ainda sem compreender muito bem, mas buscar ouvir naquele dia: servo bom e fiel, eu te conheço. O louvor pode vir já. Essa canção que nós vamos meditar agora é uma canção que rasga o meu coração e que eu entendi o nosso anseio, sabe? Essa letra muitas vezes me refletiu a respeito da promessa de Deus conosco. Eu entendi durante muito tempo que era uma promessa de Deus para mim, de que eu iria viver nesse amor. Mas eu entendi que quando nós cantamos que essa é a minha promessa, é algo que vem do nosso coração para Deus. E nós falamos: Deus, essa é a minha promessa. Eu faço um voto com você. Eu te prometo que eu não darei descanso aos meus olhos até que o Senhor tenha um lugar digno entre nós. Deus, eu te prometo, essa é a minha promessa, que eu gastarei a minha vida para te coroar, que eu gastarei a minha vida para te amar, que eu gastarei a minha vida para levantar um altar de glória somente para ti. Que nós possamos, com ousadia e com fidelidade, não mais com emoção, porque já passou o tempo de vir para a igreja chorar na quinta e no domingo e se arrepiar, vai chegar em casa ter outros sonhos, mas com um anseio mesmo de ser o estilo de vida em nós, de que gastaremos a nossa vida para coroá-lo, para glorificá-lo. Fique de pé nessa manhã, fique de pé, rasgue o seu coração, rasgue os seus sonhos, rasgue tudo que você trouxe e gaste a sua vida pelo bom tesouro, que é a glória evidenciada de Cristo naquele dia. Em nome de Jesus. Seus olhos viram a
você pode colocar realmente isso em prática? Será que você pode realmente cantar essa canção do fundo do seu coração? Do fundo do seu coração, não movido por uma emoção, mas do fundo do teu coração. Você pode não só cantar, como realmente liberar essa promessa ao Senhor. Dizer que essa é a minha promessa. Essa é a minha promessa. Você pode de verdade abrir o teu coração e falar para Ele que você vai gastar a sua vida por amor a Ele. Deixe a emoção do lado e comece a, com o Espírito, começar realmente a declarar isso. Gastará sua vida por amor a Ele.
Coloque todas as coisas nos lugares que lhes são devidas. Mas que Jesus seja o centro de todas essas coisas. Não sei quais são os seus sonhos e projetos, o que você tem feito até aqui, mas todas essas coisas precisam encontrar um lugar na sua vida, porque Jesus já tem o seu lugar como centro da tua vida, centro de todas as coisas. Jesus, um amor não fingido, um amor sem falsidade, um amor que não se entristece, não se envaidece, o amor que mesmo com as aflições, as enfermidades, as dificuldades, ele não será abalado. Independente se temos ou não temos riquezas, esse amor permanecerá para sempre. Independente se você vai casar ou não vai casar, esse amor permanece para sempre. Independente de todas as outras coisas, esse amor permanece como o centro da sua vida. O amor que é mais forte do que a morte. Não importa quem a gente possa perder, por mais que a gente ame, esse amor permanece. O amor que é mais forte do que a própria vida. Não importa o que você busque viver, esse amor permanece. Gastar a nossa vida por amor a Ele, por amor a Ele. Não há nada mais que nós queremos. Ele precisa estar acima de todas as coisas. Todas as coisas. De todas as coisas. Porque os seus olhos já viram a salvação. Porque Jesus já te encontrou. Porque você já conhece Ele. Ah, Jesus, como nós te amamos, Jesus. Como nós te amamos, Jesus. Perdoa pelas vezes que vacilamos. Perdoa pelas vezes que negociamos esse amor. Perdoa pelas vezes que nos iludimos com as coisas do mundo e deixamos de lado esse amor. Perdoa pelas escolhas erradas. Mesmo sendo assim, mesmo sabendo quem somos, esse amor permanece. Esse amor permanece. Sim, Jesus. Sim, Jesus. E essa é a minha promessa. Eu gastarei minha vida, Jesus. 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 Espírito Santo, cuida dos nossos corações, porque nós somos fracos, pecadores e vacilantes. Ora nós amamos, ora nós odiamos. Cuida do nosso coração, Jesus. Que o Teu Santo Espírito aqueça os nossos corações nos dias frios, não de frieza natural, mas de frieza espiritual. Que o Espírito Santo aqueça os nossos corações nos dias frios, nos dias maus. Sim, sim. Que
tudo que a gente faça, tudo que a gente busque, que de tudo que a gente almeje, tudo que a gente lute ser, ter ou fazer, que esse amor seja inabalável. Inabalável. Que nada, as aflições terrenas, as aflições futuras ou as presentes, nem altura nem profundidade, que nada venha tirar, nos separar desse amor. Porque nós escolhemos amar. Nós escolhemos abraçar a nossa cruz. Nós escolhemos amar. Nós escolhemos amar. Se tem alguém aqui que está distante dos caminhos do Senhor, que se afastou por algum motivo e quer fazer uma reconciliação com Ele, eu quero orar por você. Vem aqui.